Olá, meu nome é Cláudio Sais e vamos, através de um passo a passo, demonstrar como criei, a partir desta foto, a imagem em aquarela anterior. O objetivo é cobrir vários passos, do conceito, enquadramento, esboço até a montagem final. Bom, para início, as cores. Sempre trabalhe com cores profissionais. Esta primeira cor é a terra siena queimada, seguido de sépia, amarelo cádmio, vermelho cádmio, além de duas outras cores azuis, o azul cobalto e mais um outro azul que é o cerúleo. Estas são cores utilizadas para dar ênfase ao contraste. Quanto aos pincéis. Pincéis existem de vários tipos, os sintéticos como este, com pelo um pouco mais duro e preço mais barato. Normalmente escolha pincéis que têm pelo um pouco mais macio. Os pincéis de pelo natural, como o pelo de Marta, como esse, eles são pincéis mais macios ainda. E eu vou utilizar esses dois tipos aqui. Um mais fino, um outro um pouquinho mais grosso das passagens maiores. Água, sempre água destilada ou filtrada. As tintas, ao serem abertas, devem ter uma consistência cremosa como essa. Algumas podem estar mais duras e tem que ser com cuidado retiradas do tubo e acrescentar água destilada, misturando bem e pronto para uso. Os papéis são uma parte importante na obra. Trabalhe com papéis que sejam apropriados para aquarela. Qualquer boa casa do gênero trabalha com esses papéis. Dê preferência àqueles que levam algodão na sua fabricação. Aquarelas são tintas transparentes ou semi-transparentes. Esse processo de colocação de camada sobre camada chama-se velatura, e é ela que cria os efeitos óticos ao final da pintura. Trabalhe com camadas, espere a secagem e aplique outras camadas em cima. Para a primeira parte, nós vamos trabalhar com a composição. Um rápido desenho, um rápido croquis para indicar o posicionamento do elemento principal, que é o gato, bem como alguns elementos principais da composição. Algumas sombras e detalhes de posicionamento. Bem simples mesmo, mostrando o contorno, o sentido da iluminação e os principais elementos de destaque. A partir deste, nós vamos trabalhar num estudo de tons. Este estudo será feito em 3 tons. Estou utilizando um pequeno caderno com folhas de aquarela, onde vou trabalhar com tinta nanquim diluída, bem como pura e canetinhas para poder fazer um rápido estudo de tons. Aí vocês podem ver o gato. O objetivo desse estudo não é ser muito detalhado, apenas mostrar-lhe as principais massas e quais os seus valores estarão presentes na composição final. Essa é uma caneta com um pouco de tinta diluída em água. Tinta nanquim comum. Existe uma segunda caneta, e vocês vão ver agora eu usando, que contém apenas água. E essa eu utilizo para diluir e criar as nuances de tons. Eu vou preenchendo o desenho aos poucos. Uma vez seco, vou mais uma vez ou com a canetinha preta ou com mais tinta diluída, escurecendo e criando as tonalidades mais escuras. É preciso muita atenção para deixar as tonalidades claras presentes no desenho, que é o que eu tento fazer com a sombra refletida da janela ao lado esquerdo do gato, bem como a claridade ao lado direito do gato. É
importância de tal estudo é para conseguirmos uma boa composição que chame a atenção e que seja interessante ao olhar. Vou misturar as duas tintas para criar a base para o fundo do desenho, o marrom e o amarelo. Vou testando cada uma das cores no caderno ao lado do desenho. Aí eu criei a minha terceira cor, que vai ser o fundo. Tenho ali a cor sépia, que vai ser a cor mais escura desta combinação. E inicio o pequeno estudo de cores. Também o objetivo não é ser preciso nessa fase do processo, apenas mostrar onde vão ficar as cores. Cada fase é feita após a anterior estar seca. Aí, por exemplo, eu estou com a tinta sépia já sobre a tinta base seca. Vou agora ressaltando as tonalidades mais escuras do desenho, sempre limpando o pincel. Ao lado direito existe um container com água e vou limpando ele em um pequeno pano. Aí, por exemplo, uma pequena correção a ser feita. Eu estou limpando o pincel, deixando seco e vou sugando a tinta excedente. Vamos para uma segunda mão, para o fundo, ressaltando a área onde teremos a reflexão do sol vindo da janela. Estou ressaltando a cor com mais uma passagem, mais uma velatura de cor sobre a tonalidade original. Faço o mesmo com a base, o sofá onde o gato se encontra. Limpando o pincel, colocando um pouco de água e deixando-a escorrer. Seco o pincel num pano e vou tirando o excedente da tinta para criar uma sensação de profundidade que a luz do sol traz para o fundo da composição. Mais uma vez, vou ressaltando as sombras com sépia. Complementando-a com a cor marrom. Estudos de composição são importantes para entender melhor como ficará a composição final. Por fazer isto e o estudo anterior de tons, você estará praticando cada vez mais a mesma composição. Utilizando o azul cerúleo, uma cor complementar ao alaranjado da composição, esta, em cima do tom avermelhado, cria cinzas muito interessantes em cima da composição. Façam um experimento. Utilizem cores complementares e vejam como elas criam cinzas e sombras muito ricas em cima da composição. Agora, para finalizar, utilizando o azul celúreo, eu crio os detalhes do fundo da composição. Azul cobalto, utilizado para ressaltar algumas outras marcas, e simplesmente as deixo fora de foco, ficando mais água em cima. O objetivo, mais uma vez, é apenas criar o clima, a composição em cima do desenho final. Preservando o branco
do papel, aplicando tons mais claros onde estão as sombras, e eu finalizo esse estudo de composição. No próximo capítulo falaremos do desenho e, em sequência, na pintura final. Até lá e obrigado por assistir.